Bom dia, galerinha, tudo jóia? Hoje eu vou compartilhar com vocês falando sobre a nutrição das eubactérias, as autótrofas. As eubactérias autótrofas podem realizar fotossíntese ou quimiossíntese. As autótrofas fotossintetizantes apresentam bacterioclorofila, um pigmento fotossensível à clorofila encontrada nas algas e nas plantas. A capacidade de realizar fotossíntese desenvolveu ao longo da evolução entre os vários grupos de bactérias, dos quais destacam-se as cianobactérias. As cianobactérias têm larga distribuição em solos úmidos e água doce e marinha, constituindo plâncton ou formando camadas escuras e gelatinosas. Junto aos sedimentos dos fundos dos lagos, muitas espécies são unicelulares e formam, às vezes, colônias microscópicas e globosas. Outras formam filamentos que chegam a atingir centímetros de comprimento e que podem se locomover por deslizamento. Todas elas têm clorofila, sendo, portanto, autótrofas. Além disso, também apresentam os pigmentos, como a ficocina, que é o azul, e a ficoeritrina, que é a cor vermelha, que mostra a absorção máxima de luz no comprimento de onda, entre 500 a 600 nanômetros, na faixa do verde. Esses pigmentos distribuem ao longo de um conjunto de lamelas ou membranas na região periférica do citoplasma. As eubactérias autótrofas quimiosintetizantes obtêm a energia necessária para a síntese de carboidratos, a partir de reações de oxidação de certas moléculas inorgânicas como a amônia, os nitritos, os sulfetos de hidrogênio. Merecem destaque as bactérias nitrificantes, que são responsáveis por tornar o nitrogênio disponível para as plantas. Esse processo se dá a partir da transformação de amônia, NH3, em nitritos, NO2 negativo, e desses em nitratos, NO3 negativo. As heterótrofas. A maioria das bactérias é heterótrofa, ou seja, não é capaz de produzir seu próprio alimento orgânico. Muitas delas são saprófitas, pois se nutrem de restos orgânicos como fezes, cadáveres e matéria vegetal, depositada sobre o solo, auxiliando na putrefação e decomposição desse material. Outras são parasitas e vivem dentro de seus hospedeiros, obtendo deles os nutrientes que necessitam. Várias espécies de eubactérias são patogênicas, isto é, provocam doenças em seres humanos, animais e plantas. Esses organismos, transmitidos de um hospedeiro para o outro por meio da água e alimentos contaminados, fluidos corporais, como catarro, saliva, urina, sangue, fezes, frutos podres, vetores, animais, objetos cortantes ou perfurantes, ou ainda esporos que viajam pelo ar. Alguns exemplos de doenças causadas por eubactérias são tuberculose, leptospirose, tétano, difteria, meningite meningocócica, cólera, hanseníase, gonorreia, sífilis, desinterias, otites e pneumonias. Em muitos casos, esses micro-organismos produzem toxinas prejudiciais ao organismo. Algumas delas são tão potentes que apenas alguns miligramas podem provocar efeitos mortais, como a toxina botulínica, difteria, com a toxina botulínica, diftérica e tetânica. Por isso tudo, as bactérias acabam por merecer uma péssima reputação entre os seres humanos.
A reação usual à menção de termo bactéria é de medo, porque associamos as doenças e a putrefação. Produtos de limpeza doméstica costumam anunciar seu poder germicida ou bactericida, sugerindo que é necessário destruir implacavelmente esse poderoso e microscópico inimigo. Devemos ter em mente, no entanto, que apenas uma fração muito pequena das bactérias é capaz de nos causar algum mal e que muitas delas são indispensáveis aos ciclos naturais, como as bactérias da decomposição e a fixação do nitrogênio. Muitas bactérias levam uma vida livre no solo, na água ou em outros ambientes. Algumas espécies são simbiontes, dentre elas as quais podemos citar as que habitam em nosso corpo, vivendo sobre a pele ou no interior do sistema digestório. Obtenção de energia nas eubactérias. O item anterior discutiu a forma pela qual as bactérias conseguem seu alimento. Agora abordaremos os mecanismos que elas utilizam para obter energia a partir desse alimento. São 3 os métodos utilizados. Algumas espécies de eubactérias realizam respiração aeróbia. Outras obtêm energia por meio da respiração anaeróbia. Outras ainda por fermentação. Na fermentação aeróbia, o processo é idêntico àquele que ocorre em nossas células. Moléculas de glicose são quebradas com o auxílio do oxigênio, formando como resíduos de água e gás carbônico. Mas não se esqueça de um detalhe importante. Sendo procariontes, as bactérias não têm mitocôndrias. No entanto, as bactérias que respiram aerobiamente possuem todo o equipamento necessário, enzimas e outras substâncias para realizar o processo de respiratório interno. Além disso, algumas bactérias que respiram são chamadas de aeróbias estritas, pois podem viver em ambiente em que o oxigênio esteja presente sob a forma gasosa. As bactérias respiradoras anaeróbias realizam um processo similar ao descrito anteriormente, porém o aceptor final dos hidrogênios resultante do desdobramento total da glicose não é o oxigênio, e sim alguma outra substância. Já as bactérias fermentadoras realizam um processo anaeróbio de degradação da glicose, a fermentação, no qual os produtos finais são, por exemplo, moléculas de ácido lático, fermentação lática. Algumas dessas espécies são muito úteis ao homem na produção de alimentos, como veremos na leitura no final do capítulo. Note, no entanto, a fermentação enquanto respiração anaeróbica representa importantes adaptações das bactérias às condições ambientais, em que não seria possível sobreviver por meio da adaptação respiratória aeróbica. É o caso, por exemplo, das bactérias que vivem no fundo de rios, lagos ou oceanos, ou no exterior de outros organismos. Por outro lado, existem bactérias que são anaeróbias facultativas, isto é, utilizam oxigênio em seu metabolismo energético, realizando respiração aeróbia, mas que também podem desenvolver na ausência desse gás, passando a obter energia por um processo anaeróbico, como a fermentação. Já outras espécies são anaeróbias obrigatórias ou estritas, pois não utilizam o gás oxigênio, cuja presença pode ser até letal. Interessante. Obrigado.